Olá! Você já sabe que a regência é o estudo das relações entre um termo regido e um termo regente, certo? A regência verbal vai estudar a relação em que o termo regente é um verbo. Por outro lado, a regência nominal vai ser o estudo dessas relações quando o termo regente ele é um nome, ele pertence à categoria dos nomes. A essa categoria nós estaremos destacando aqui os substantivos e os adjetivos. São classes gramaticais que nós consideramos como nomes, certo? Bom, alguns nomes, algumas dessas classes, em alguns contextos da nossa língua, vão exigir determinados tipos de complementos. E esses complementos trarão, na sua estrutura, a presença de uma preposição. O estudo da regência nominal tem como objetivo fazer a gente conseguir escrever melhor e identificar quais são as preposições adequadas para serem usadas toda vez que esses nomes aparecem no texto. Então é importante a gente sempre lembrar que a regência ela é um estudo de sintaxe, então ela se vale sempre da observação dos enunciados. Aqui a gente tem uma tabela para que você possa lembrar de uma maneira mais plena quais são os principais termos, os principais nomes que causam alguma confusão na hora de você produzir um texto ou de você interpretar determinado enunciado. Ok? Mas é muito importante que você não apenas memorize essa tabela e esses termos, mas que você tente colocar sempre isso na prática. A língua, né, a gente absorve as diferentes modalidades da língua cada vez que a gente usa, né? Então, quanto mais você usa e tenta empregar essas regras, mais você vai absorver essas regras com facilidade. Vai deixar de ser uma coisa artificial e vai se naturalizar no seu dia a dia, tudo bem? Nós temos nessa tabela duas colunas. Na primeira coluna, a gente tem alguns substantivos que são termos regente. São substantivos que pedem complemento. Algumas gramáticas vão trazer a ideia de que esses termos, eles são transitivos. Então, a transitividade não seria uma propriedade só dos verbos. Alguns outros nomes também vão ser transitivos, ok? Então, esses substantivos podem, então, ser considerados transitivos. Reparem, substantivo admiração é um substantivo que rege duas preposições. Ele pode trazer um complemento utilizando como termo introdutório uma dessas duas preposições, a e por. Você tem admiração a alguma coisa, ou por alguma coisa, ou por alguém, certo? Capacidade, por exemplo, é um substantivo que vai reger as preposições de e para. Você tem capacidade de alguma coisa ou para alguma coisa. Os dois usos estão corretos. Respeito é um tipo de substantivo que rege várias preposições, né? A, respeito a alguém, respeito com alguém, ou ainda respeito para com alguém, se você quiser ser mais formal. Aversão, que é um substantivo que indica que você é contra alguma coisa, que você não suporta alguma coisa, né? Ele vai reger as preposições a, para e por. Então, você tem aversão a baratas, você tem aversão para baratas ou por, tá? Você pode usar qualquer um desses elementos aí. Atentado pode ser atentado a alguma coisa ou um atentado contra alguma coisa, já que o atentado pressupõe essa ideia de um gesto de violência, né? De alguma coisa que vai ser contrária à outra. Então, a preposição contra entra em jogo aí numa boa, certo? Do outro lado, nós temos, na outra coluna, alguns adjetivos, certo? Acessível a. Então, o adjetivo acessível rege a preposição sempre a. Estar apto, né? Você está apto para alguma coisa, para ou a alguma coisa. Aí servem as duas. Ser útil, útil para alguma coisa. Ser leal a alguém ou algum ideal. Ser hábil em alguma coisa, certo? Ter habilidade aí nesse caso em algo ou em alguma coisa. Então vai reger obrigatoriamente a preposição em, certo? Lembrando que para compreender bem esse assunto é fundamental que você pratique, que você sempre busque empregar essas preposições que você aprendeu no seu dia a dia. Só assim você vai fazer um uso mais natural desses elementos, certo? Então, até a próxima.